Reunir atributos do passado com a tecnologia do futuro, agora no presente. Roupas, decoração, discos e até remakes de novela e filmes vêm invadindo a nossa rotina e, claro, influenciando as nossas escolhas na hora de consumir. Um simples resgate das lembranças, a busca por peças que têm história ou apenas o gosto pela estética de outra época. O ditado diz que nada se cria, tudo se copia, mas no caso do vintagismo, tudo se recupera. Boa tarde a você que acompanha agora o N-Blogs, começa ao vivo para todo o Brasil e eu mando um alô também para quem assiste a gente na Europa pela Record Internacional. Um beijo especial para quem está vendo a gente de Lisboa, muita gente escreve para a gente aqui de lá. Então vamos começar o nosso programa falando sobre onda retrô e vintagismo. A moda agora é revisitar o passado, seja na decoração, no vestuário ou nos acessórios, o antigo divide o espaço com o futurista. Com a ajuda da tecnologia e da criatividade, o clássico retrô passa a conviver em harmonia com o estilo moderno, uma mistura que exige personalidade e bom gosto. O colorido está de volta. Casas totalmente clean dão lugar a decorações com mais personalidade. Objetos da década de 40, 50 e 60 colocados num cenário totalmente moderno. É a moda vintage que chega para reciclar o passado e dar um toque mais aconchegante à decoração contemporânea. E as referências do passado não ficaram restritas aos móveis e objetos de decoração. O tanque da década de 60, original do apartamento, contrasta com a tecnologia da máquina de lavar. E o ladrilho hidráulico dá um charme extra à cozinha. Mas chegar a esse resultado não é tarefa das mais fáceis. Encontrar a harmonia entre o contemporâneo e o vintage é o desafio dos profissionais. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia, com mais tecnologia, um pouco mais de criatividade, os estilistas buscaram referências no passado e o que se viu nas passarelas foi muita moda retrô. E olha como as peças se repetem. A calça fusô ou a calça montaria exatamente igual que foi mostrado. Quer dizer, volta com tudo, quem tem guardado pode tirar do guarda-roupa. Um casaqueto, olha que coisa linda, completamente retrô. Você vê anos 80, se usou demais isso daqui. Com essa aula de moda vintage e retrô, é hora de garimpar os tesouros da família e fazer muitas investidas no visual e também na decoração da casa. Bom, então para falar sobre a retromania e a onda vintage, eu converso com a publicitária especialista em tendências de moda, Mariana Nobre. E também está com a gente o blogueiro convidado e consultor de moda, Gustavo Sarti, do Portal R7. Gente, obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigado a vocês pelo convite. A gente já fez uma reportagem aí que falou de decoração, falou um pouco de moda, mas eu acho importante a gente abrir o programa explicando que tem diferença entre o que é chamado vintage e o que é chamado retrô. E aí eu vou pedir para a Mariana explicar para quem está em casa qual que é a diferença entre os dois. Bem, os dois são parte de uma mesma estética, que é essa questão do resgate do passado. Mas a peça vintage é uma peça de origem mesmo antiga. Por exemplo, eu estou com uma camisa vintage, com uma bolsa vintage. Antigo, de outros anos passados. Isso aqui é anos 80, é realmente uma peça dos anos 80, é uma peça de brechó. Isso aqui também, dos anos 70 para 80 e tal. E o que é o retrô? O retrô é aquele que é novo e que se traduz e se inspira numa estética dos anos 80, 70, enfim, de alguma outra época. Por exemplo, o Oxford, que voltou agora com tudo, é uma linguagem, né, que foi também muito usada nos anos 80, mas isso aqui é retrô, porque ele é novo. Quer dizer, ele foi confeccionado nos dias de hoje, imprimindo uma estética de uma outra época. Enquanto a blusa foi confeccionada, por exemplo, na década de 80, nos anos 80, e, portanto, foi recuperada. Sim.
Quer dizer, agora na moda isso é muito claro, né? O vintage vem muito forte, até na reportagem, Gustavo, que é especialista em moda, né, consultor aqui na Record. Quer dizer, como você identifica aí os principais pontos do vintage na moda de hoje? Assim, tem o que é uma peça, um tecido, uma composição? Eu acho que a moda já tem essa característica de sempre resgatar coisas do passado, né? A moda é feita de ondas e elas sempre voltam. De fato, todo mundo hoje comenta, quer dizer que aquela peça que eu usava há muito tempo atrás está voltando, né? Sim, sim. Volta, mas volta de alguma forma traduzindo um conceito mais moderno. Então, eu acho que a moda ela tem muito mais o retrô do que o vintage, porque de fato existem as referências do passado, porém com novas tecnologias, tecidos mais modernos que usam como referência aquela tendência do passado, porém com uma tecnologia muito mais moderna, o que é ótimo, não é? Você vai agregando, a gente consegue incorporar tecnologias, revisitando, né, claro, os conceitos. que nem existiam naquela época, não é? Quer dizer, há tecidos que não existiam antigamente, que hoje você consegue traduzir uma estampa, uma cara antiga com um tecido mais novo. Agora, quem quiser usar peças de fato confeccionadas antigamente, pode procurar um brechó, fuçar no armário da avó, né, da mãe, das tias, sempre encontra alguma coisa. Agora, é importante frisar que o retrô, a onda retrô, né, que é essa que é feita agora com a estética de antigamente, ela acontece na arquitetura, ela acontece na música, né, nos remakes de cinema, na televisão. E os carros que a gente vê, tem alguns carros rodando por aí que tem uma estética antiga, mas com uma tecnologia moderna, né? Então, assim, tem um desejo, talvez, e aí minha pergunta para a Mariana, de se conectar com algo, com a estética antiga. Onde está essa busca? O que faz a pessoa comprar algo que tem estética retrô ou uma peça de fato vintage? Até uma coisa que eu ia falar, eu concordo plenamente. A moda vive dos resgates, mas a gente tem num comportamento, né, recente, vamos dizer, nessa última década, uma grande vontade das pessoas de se parecerem com o passado, né, de não só ter isso como uma inspiração, né, que já foi incorporada pela moda, mas de traduzir sua própria identidade por aí. E aí eu trabalho na Voltage, que é uma agência especializada em tendência de comportamento, em estudos comportamentais, e aí, lógico que isso levantou, né, ficou todo mundo muito curioso com isso, né, com esse fenômeno. E aí a gente viu que as pessoas têm existem várias gamas de interesse por esse objeto, né, antigo e de resgate. Tem uma questão de uma nostalgia afetiva, que seria uma delas, assim, até uma nostalgia de coisas de épocas que a gente nem viveu. Né? Eu mesma tenho 28 anos e sou uma garimpeira de coisas dos anos 50, dos anos 20, enfim. E aí, num primeiro momento, com uma contracultura, com uma vontade de dizer para as pessoas, olha, eu não confio ou não concordo com os valores do presente, eu não quero que não tenha... me conecto com essa realidade, com esse consumismo desenfreado, então eu faço questão de ir buscar e garimpar outras coisas no passado. Isso com o tempo foi sendo incorporado, entrando para a estética e entrando como um emblema de moda também, né? Porque aí a moda passa a se dizer retrô e não só como sempre fez, né, de resgatar, mas se dizer eu sou retrô, é claro isso no discurso da moda. Então, num primeiro momento, você via meninos e meninas se vestindo mesmo como antigamente, de uma maneira mais literal. Hoje a gente já consegue ver com o tempo e com a incorporação desse conceito de que as pessoas se conectam misturando vários estilos e numa coisa mais anacrônica mesmo, de eu posso vestir os anos 80, os anos 60 e não me parecer com nada, porque eu me pareço com hoje, que é essa mistura de tudo isso. Que é naquela linha que o Gustavo estava falando antes. Por exemplo, se eu quiser procurar um vestido dos anos 50, mas eu não quero ficar parecendo uma fantasia ambulante na rua, né? Exatamente. E aí que entra o bom senso da mistura, né, Gustavo? Claro, eu acho que esse é justamente o desafio de hoje, né? Você usar essas referências do passado sem parecer caricato, sem parecer um filme de época, um personagem de história em quadrinhos, né? Totalmente deslocado da sua realidade, né? Da cidade onde você vive, por exemplo. E eu acho que a forma de fazer isso é justamente traduzir, usando junto com uma peça retrô, outras peças que dão um tom moderno ao visual, ao traje. Então, um exemplo,
Se a mulher hoje quer usar o comprimento midi, que era, por exemplo, da década de 50, ou ela quer usar as saias longas dos anos 80, né, que são tendências claras do próximo verão, inclusive já antecipando aqui o pessoal que assiste o N-Blogs. Se você mistura isso com acessórios modernos, né, com cores dessa estação e não necessariamente cores que foram usadas naquela época, a pessoa olha para você, vê que tem uma referência em relação ao passado, mas vê que aquela forma de se vestir é contemporânea, é moderna. Então, muito cuidado ao usar vários elementos retrô ao mesmo tempo, porque é isso que caracteriza o conceito de fantasia. Ou de algo, e não do estilo, da graciosidade da mistura. Agora, incorporar não só as roupas, mas também, como eu falei, os móveis, os eletrodomésticos, né? Os designers de móveis, de eletrodomésticos, vão buscando inspiração no passado para criar uma nova moda de decoração. O novo visual dos objetos muda até a arrumação da casa. Por exemplo, o lugar de geladeira agora é na sala. Essas peças com cara de casa da vovó se tornaram vedetes na decoração de hoje. Fomos a uma faculdade de artes em São Paulo para saber de onde vem a inspiração para tornar o antigo bem atraente. Está registrado nos livros. Modelos que marcaram época ganham um toque de modernidade, sem perder a nostalgia. Me apego a coisas que eu tenho certeza que são legais, que foram bem-sucedidas, que são bonitas. Eu posso ter uma cristaleira que só de olhar para ela, eu relembro coisas importantes da minha vida. A tendência retrô na decoração é muito mais do que influências de décadas passadas. Inspira sentimentos, traz para perto da gente, de novo, peças que foram importantes lá atrás, agora de uma maneira bem mais divertida. Eu vejo hoje muitas peças que estão pegando dessa época retrô e pintando em cores vivas, com tecidos divertidos. O antigo pode aparecer apenas no tecido delicado da almofada ou em peças funcionais ainda mais valorizadas pelas cores quentes e fortes. O que chama a atenção aqui é o refrigerador. Ele é usado normalmente em cozinhas abertas ou em espaços como salas de TV, salas de jantar. Mas a sua funcionalidade não deixa de ser necessária. Há quem justifique a entrada do retrô na decoração como um resgate dos bons momentos da vida. Se está voltando é porque alguém também tem saudade daquilo. A pessoa que está pesquisando, a pessoa que está criando, ela cria em cima das lembranças dela. Tem cada objeto lindo que você olha e revive, né? Às vezes uma convivência com seus avós, né? Ou com os seus tios quando você é criança, né? Ou seus pais têm aquela memória, quer dizer... Esses objetos, eles vão sendo refeitos, recriados, com uma estética retrô e que pode entrar em várias partes da casa de acordo com a decoração, né? Exatamente. Ele entra em todos os lugares ali, não tem problema você misturar. Exatamente, porque é aí que essa questão de você tirar daquele espaço, daquele lugar, daquela década e também tirar daquela condição de ser daquela cozinha. Não necessariamente a geladeira precisa ficar na cozinha, porque é o espírito do agora misturar as coisas e deixar tudo meio caótico mesmo. Essa é a linguagem de agora. Então, você está recuperando, mas ao mesmo tempo você está traduzindo para o hoje. Eu acho importante a gente falar uma coisa aqui, que assim, eu quero saber se esse desejo pelo antigo, da estética do antigo e tal, se isso agora explodiu ou se isso sempre existiu de alguma forma, até citando aí o último filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris, onde ele mostra ali umas cenas da década de 20, do século 20, onde as pessoas já tinham aquela sensação de nostalgia e tudo mais. Essa onda, ela é mais forte agora ou ela de fato é uma coisa que faz parte da nossa cultura? Então, como o Gustavo falou, faz parte da moda já. Assim, é essencial, vou te dizer, não sou uma especialista em moda, você que, por favor, me perdoe. Mas é verdade. Mas é essencial do conceito de moda o resgate. Mas não o discurso, que tão emblemático como ele é de uns tempos para cá. Ficou e aí mais sim, forte. Esse discurso é mais forte por conta do nosso contexto cultural, né? Uma que é o que eu te falei antes, de a pessoa não concordar com o que está acontecendo hoje, querer se contrapor e dizer eu sou do passado, eu sou de outra época, eu quero isso literalmente. Ou de falar, eu tenho referência de todos os tempos, eu sou um pouco de todos os tempos, afinal de contas a gente é da sociedade das mídias, né? Das novas mídias, então a gente tem acesso às informações diversas e de diversas épocas
tudo ao mesmo tempo agora. Então, por isso que é essa coisa da mistura, tudo ao mesmo tempo agora, seja da década de 20, de 30 ou dos anos 2000. Mas será que agora a gente não está deixando de criar coisas? Eu fico imaginando isso, a gente não está retomando tanto, retomando. O que a gente está criando? Isso pode criar algum... No futuro eu vou ser retrô do quê? Vou estar sendo retrô do século passado? Então, não necessariamente porque, num primeiro momento, a coisa foi mais literal. Como que a gente até falou, já era um incômodo porque as pessoas ficavam completamente, exatamente deslocadas num outro tempo. E hoje não, a gente já está começando, inclusive nesses estudos de tendências, a gente sempre observa os relatórios que vêm da Europa e de coisas que estão vindo para cá, para o Brasil, e realmente tudo tende a se recriar como uma nova estética. E, na verdade, é uma questão dos novos, assim, os valores de agora começarem a recuperar os valores antigos também. Então, existe um revivalismo de valores que a gente chama. Interessante isso. Então, não só o objeto em si, que seja decoração, seja moda e o que for, mas é o comportamento das pessoas. Querem ficar mais em casa, vamos costurar? Vamos cozinhar em casa? Cozinhar em casa, vamos tricotar? Mas eu acho que a criatividade continua existindo, né, no segmento de moda em especial, até porque... há um tempo atrás, já há um bom tempo, havia de fato aquelas tendências marcadas de moda. Hoje é tudo muito democrático. Você vai num evento de moda, cada estilista quer dar o seu tom, quer mostrar no que ele acredita para a sua coleção. Então não há mais aquela, todo mundo vai usar uma determinada tendência. Então o retrô é um segmento, de modo que existem sim tendências que foram criadas para o agora e que estão sendo usadas agora e que certamente serão resgatadas daqui 20 anos como algo retrô. Com certeza. É o caso, por exemplo, eu acho que especificamente nesse verão, existe o conceito do color block, que é aquela combinação em blocos de cores definidas com as cores fortes. Esse é um conceito relativamente novo na moda. Foi usado, tem alguma coisa relacionada à década de 70, uma tendência rock, mas não era dessa forma. Então talvez, por exemplo, essa tendência daqui 20 anos vai ser resgatada de uma outra forma. De qualquer maneira, já foi uma releitura também dessa paleta de cores antiga, mas traduzida de uma outra maneira. E eu acho que tem muito público para consumir diversas formas de produzir a moda, os objetos, né? Cada estilista dá um tom, mas também tem gente para consumir de tudo ali, claro, né? Claro. Acho que é sempre isso que a gente tem que focar, né? Sempre vai ter alguém que vai resgatar. E o segmento de moda trabalha muito no conceito de estilo de vida do público consumidor. Essa forma de posicionamento do mercado de moda, o que fez, inclusive, com que algumas marcas de moda passassem a se posicionar como um estilo de vida e passassem até a lançar produtos para casa, né? Talvez o exemplo mundial disso seja a própria Armani, que criou um empório em que você pode comprar coisas para sua casa da marca, dizendo, eu não compro isso porque eu gosto só do tecido, não, eu compro porque eu sou do estilo dessa marca e traduzo isso para minha vida. Às vezes o estilo está num porta-retrato, num jogo de cama, numa roupa, mas é daquela marca que anteriormente trabalhava só com roupas, né, com acessórios. Né? É uma construção de identidade. A gente tem, né, muito forte isso. A cultura de web deu um boom nessa questão, né, de que vamos mostrar quem que a gente é, né, que é cada um, quem é com seu estilo e tudo mais. E tem a questão também da curadoria, de assim, o que é um curador? É o sujeito que busca informação, tem muita informação afinal de contas, né, hoje em dia, então ele busca e seleciona essas informações, então ele se posiciona socialmente como uma pessoa que sabe das coisas. Então, se ele sabe das coisas, ele sabe contrapor, ele sabe mesclar estilos, ele sabe combinar uma coisa que é de uma década muito anterior com a de agora. Então, esse é um estilo de vida, que é a curadoria, né, que se traduz também no retrô, mas em outras maneiras de moda também, em outros modos de ver moda. E eu acho que é legal a gente também falar que não é só nos objetos, né? A cultura pop em si, né? Às vezes tem muita música aí sendo regravada, músicas antigas, remixadas ou com DJs ou com rappers, por exemplo, ou até os filmes, os remakes de novelas antigas que estão fazendo sucesso, né? Então, não é só na figura ou na casa, né? Tem uma coisa que vem de comportamental, cultural. Tem uma aceitação maior para reviver essas músicas antigas, por exemplo? E tem uma questão nisso que é o conforto do afeto que se tem com uma coisa que você já viu lá atrás. Então, se você tem uma sensação de que eu já vi isso acontecer,
Então você tende a aceitar aquela informação melhor. Então é muito confortável poder ver uma novela que, puxa, minha mãe comentava dessa novela, Sim. ou eu vi essa novela. Quando era criança eu escutava falar em algum lugar que aquela novela estava Eu acontecendo. acho que isso que a Mariana falou é muito interessante, porque eu acho que isso talvez explique o porquê algumas tendências que a moda resgata vão melhor do ponto de vista de aceitação comercial ao público do que uma tendência completamente nova. Porque no primeiro momento o público tende, talvez também como oposição, a rejeitar algo do qual ele não conhece. Claro, Isso, as fashionistas não. Quem é fashionista gosta de, né? Eu vou ser a primeira mulher da minha cidade a comprar uma calça Saruel, né? Quando a calça Saruel foi lançada. Outras mulheres relutam em aderir a essa tendência, que, por exemplo, é uma coisa nova, né? Sim, claro. Então, até para dar exemplos do que a gente está falando. Então, eu acho que talvez isso explique como realmente é sucesso. É o que você falou. Eu já vi, então eu aceito mais fácil. Claro, né? E essa coisa da música, né? Simon Reynolds lançou nos Estados Unidos um disco só de regravações de músicas antigas, né? E a gente teve aqui no programa essa semana sobre a música popular brasileira, o Barimbem falando dos novos cantores da MPB que cantam sucessos de cantores antigos, porque é uma forma também do público se familiarizar. Então, tudo isso dá para ser incluído aí numa onda retrô, uma onda vintage, que está contaminando todo mundo mesmo. Não tem mais volta para isso ou isso uma hora vai estacionar? Olha, a sociedade é muito dinâmica, então a gente com certeza vai se reinventar de alguma outra maneira. Mas a questão é sempre essa, a sociedade se reinventa. Então sempre tem o parâmetro passado para que aconteça uma coisa nova. Nem que seja uma contraposição, uma coisa completamente oposta, não quero saber mais disso, ou que seja uma adequação. Mas como o primeiro exemplo que ele deu já é fantástico, de que a moda sempre fez isso, mas não talvez de uma maneira tão emblemática. Talvez mais para frente isso seja menos emblemático, até porque talvez seja muito incorporado na sociedade. Totalmente. Vamos agora conversar com o Gustavo Sarti, que é o nosso convidado de hoje, também blogueiro do Portal R7, para saber o que tem lá no blog dele no Portal R7. Vamos lá, Gustavo. Pois é, hoje por coincidência eu fiz um post falando sobre o comprimento midi, que é uma referência do passado que está sendo resgatado. Que é uma saia abaixo do joelho. Isso, ela termina mais ou menos na canela. Na canela, É claro que isso varia um pouquinho de acordo com a estatura da mulher, né? Pode ir um pouquinho mais para baixo ou mais para cima. Mas hoje tem lá as dicas e também os mitos e as verdades sobre essa tendência. No meu blog aqui no R7, que é o blog de moda do portal, a gente fala de como você pode aprender a se vestir para valorizar o seu tipo físico. Eu respondo perguntas, inclusive, que a gente recebe através do R7 e falo muito, e talvez essa seja a parte que o pessoal mais gosta, do estilo das celebridades, né? Especialmente quem acertou e quem errou, que é o que o pessoal mais gosta de ver. Quem errou, acho que é o que dá mais audiência, né? Com quem certeza. Errou. Até porque as pessoas se inspiram em quem está desfilando, em quem está na televisão, fazendo novela, fazendo filmes, e é sempre uma boa referência para ver se você se encaixa naquele modelo. Então, se você quiser acessar o blog do Gustavo, é www.r7.com/Gustavo Sarti. Eu queria saber, para quem está assistindo esse programa e acha que gosta das tendências, gosta do vintage, gosta do retrô, mas não sabe muito assim para onde vai, qual que é a dica que você dá? Mariana primeiro. Olha, para quem gosta disso, eu acho que uma boa pedida é buscar as referências na própria história, porque o retrô é muito autoral também, é muito a construção da tua identidade. Então, vai buscar um pouquinho nos armários da mãe, da avó, da tia. E também tem várias feiras muito bacanas, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, a gente tem Bexiga, tem a Benedito Calixto. Para começar já é um bom aquecimento. E aí tem são vários objetos, inclusive roupas. Objetos para casa, tem de tudo, inclusive coisas muito curiosas, é bem legal. E Gustavo, você que trabalha com moda, para quem está em casa, olha, eu quero aprender a fazer essa mistura que fique, né, do dia a dia, desse século, mas com uma carinha retrô, né? O que você sugere para começar? Isso depende do elemento que ela quer trabalhar. Eu acho que o blog talvez seja realmente um endereço interessante para ter acesso, porque isso é muito dinâmico e nós estamos em uma onda retrô. Então tem muita coisa que pode ser usada. Acho que o sapato Oxford é um bom exemplo. Os maxi comprimentos para o próximo verão remetem a um conceito hippie, anos 70, talvez seja uma das tendências mais fortes, inclusive do verão 2012. E muita gente eu sei que já vai me perguntar, eu sou baixinha, eu posso usar saia longa? Que todo mundo tem esse dilema. Pode sim, use a blusa no mesmo tom da saia, para evitar o recorte da silhueta em
em dois pedaços, o que faz com que a mulher pareça mais achatada e, portanto, mais baixa. Então, todo mundo pode aderir, é isso que eu quero dizer, às tendências retrô, claro, tentando usar a moda a favor do seu tipo físico. Claro, né? E assim, o salto alto sempre ajuda para mais baixinha, colocar as cores, né, do mesmo tom para poder fazer um composê legal. Exatamente. Quer dizer, então é muito fácil a poder entrar na onda do retrô, se você gosta, né? Às vezes você pode fuçar lá o armário da avó, ou da mãe, como a Mariana falou. Tem até um exemplo da nossa colega aqui da Record News, a Denise Odorice, que é repórter, que pegou uma máquina Singer, daquelas antigas de costura de ferro, tirou toda aquela parte de madeira, pintou o ferro de preto e botou um tampo de vidro. E hoje está dentro da casa dela numa composição aí super moderna, linda, uma peça que pouca gente tem em casa, e que essa que é o legal da onda retrô do vintage, né? Justamente, ela trouxe para a realidade dela, trouxe para o agora, né? Então, não tem assim onde eu compro, não tem onde eu compro um tipo de coisa dessa. Então, eu acho que é abrir um pouquinho os olhos, ligar a chavinha de observar. Pelas ruas da cidade, e sempre em qualquer cidade, eu não sou daqui de São Paulo, sou de Santos, se você reparar, você acha. Legal. Tem uma casinha sempre que vai vender alguma coisa legal. Procure um Família Vende Tudo, quem sabe você encontra alguma coisa por lá. O N-Blogs de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da publicitária especialista em tendências comportamentais, Mariana Nobre. Obrigada pela presença. E também do blogueiro e consultor de moda, Gustavo Sarti. Gustavo, obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. E olha, quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e tenha um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.